A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A palavra de hoje está no livro de Efésios, capítulo de número 3, do verso 17 ao verso 19. Diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração. Pela fé, estamos vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Nesta carta aos Efésios, o autor ele tem como propósito exaltar o tamanho da benignidade, do amor e da graça de Deus. E aí ele usa de elementos da própria literatura para tentar nos mostrar como que é imenso o amor, a dimensão de Deus. Eu já ouvi pregações que o pastor, na orientação dessa palavra, tentando explicar para as pessoas que tinham dificuldade de entender como que Deus é poderoso, como que Deus é grandioso, ele diz assim: não adianta você querer conhecer todo o entendimento celestial, porque equivale a pegar toda a água que existe nos oceanos e tentá-la resumir num único balde. É uma coisa muito difícil, porque o tamanho de Deus excede o planeta que nós vivemos. O amor de Deus, a criação de Deus, excede a galáxia. Ele é a própria criação universal. Ele é o universo como um todo. Mas aqui o autor ele tenta nos mostrar como que o amor de Deus ele pode ser comparado em relação a elementos que nós dominamos. Ele diz assim: olha, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. Vou fazer uma analogia aqui, uma comparação para que você possa entender isso. Nós moramos no Vale do Paranapanema, né? E essa região a qual nós moramos, ela recebe esse nome por conta do rio que corta o nosso município, inclusive dividindo o estado do Paraná do estado de São Paulo. Imagine que você está lá, em cima da ponte Manuel Leão Rego, e você está observando o rio Paranapanema. Você consegue, talvez, mais ou menos calcular a largura dele, porque você olha do alto da ponte e você vê, olha, ele é largo, né? É um rio que tem uma quantidade grande de metros, mais de 100 metros de largura. Mas você não consegue ver de onde ele vem, aonde que é o começo, de onde ele nasce, e nem aonde ele deságua, onde é a sua foz. Você não consegue enxergar isso. Você também, embora consiga ver o movimento das águas, a correnteza que desce, né, em direção ao sul, você não consegue calcular o tamanho da profundidade. Você não sabe se ele é muito raso, se ele é muito fundo, você não consegue enxergar o fundo. Então nós não conseguimos mensurar a grandiosidade da obra de Deus, justamente porque a nossa visão é limitada. Justamente porque a nossa visão ela está materializada nas coisas concretas. E para que nós possamos entender a grandeza, o amor, a profundidade, a misericórdia de Deus, é necessário nós fecharmos os nossos olhos para as coisas do mundo, para as coisas que são materiais, para as coisas que são matéria, e abrir os nossos olhos espirituais, de maneira que nós possamos entender no nosso coração a grandeza do amor de Jesus. Eu sei que talvez muitas vezes é difícil você ouvir e tentar guardar essa palavra no coração. Mas eu oro enquanto falo desta manhã da palavra de Deus, que o Espírito Santo possa te dar entendimento, para que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento espiritual e que uma palavra viva seja plantada dentro do seu coração, para saber que nada neste mundo acontece por acaso. E como diz a palavra, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. E você sabe por quê, meu irmão, que nós amamos Jesus? Porque antes que nós tivéssemos a intenção de amá-lo, ele já nos amou primeiro. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos receber toda a graça, o amor, a misericórdia e a salvação.
É deste amor o qual eu falo nessa manhã. Mas é um amor que nós não entendemos de maneira materializada. É um amor que nós só podemos compreendê-lo de maneira espiritual, de maneira que o sobrenatural de Deus possa sondar os nossos pensamentos e alimentar um espírito que há em nós, que muitas vezes ainda nós não conhecemos. Quando nós permitimos que o Espírito nos toque, é possível conhecer um pouquinho, uma pequena partícula do amor de Deus. Mas a partir do momento que uma pequena partícula ela entra na sua casa, a partir do momento que uma pequena partícula entre dentro do seu coração, ela tem como característica divina a multiplicação dos dons de Deus. É como uma planta. O agricultor ele joga no solo uma semente de milho, e dessa semente brota algumas espigas, e dessa espiga centenas de grãos. Quando você permitir que o amor de Deus seja cultivado no seu coração, você vai entender a grandeza, ou pelo menos você vai ter conhecimento de que o amor de Deus transcende todo o conhecimento humano. Guarde essa palavra nessa manhã, você que está nos ouvindo pela Rádio Regional, você que está nos ouvindo pelo YouTube, que você possa receber essa pequena palavra para renovar a sua fé, fortalecer a tua esperança e descansar na misericórdia e no amor de Deus.